boa música. A gente vem com a expectativa de que aquele que vai pregar, pregue uma boa palavra e seja usado por Deus. E essas expectativas são todas erradas. Me desculpe ele dar esse está tudo errado. Se essa é a sua expectativa, eu vou até embora daqui. Brincadeira, não vou embora não. Porque a nossa expectativa não está em nada que vai acontecer a partir de quem está aqui. Mas a nossa expectativa sempre será o que Deus tem para mim hoje. O que é que Deus tem para a minha vida? E olha, e sabe o que é maravilhoso? Porque essa também é a expectativa de Deus. Se você vem com a expectativa do que Deus tem para você, empatou, porque ele vem com a mesma expectativa a teu respeito. Ele vem pensando o que é que o meu servo tem para mim. Então esse é o encontro do culto. É o encontro de expectativas. É o encontro da minha expectativa no que diz respeito a como eu vou encontrar esse Deus, como ele vai se manifestar para a minha vida, como ele vai usar, sim, o pregador, usar o ministério de louvor, usar alguém que às vezes não é nem o pregador, nem o ministério de louvor, às vezes é o irmão que te saudou lá na porta. É o irmão que te encontrou ali, te deu um abraço, e esse abraço já foi ministração de Deus para a sua vida. Então essa expectativa vai encontrar com a expectativa de Deus. Porque nesse momento Deus tem um propósito, um plano para você, um projeto. Deus é um Deus organizado, extremamente organizado. Ele sabe o que ele vai fazer com você nesta noite. Agora, qual é a tua proposta para Deus? O que você deseja oferecer para Ele nesta noite? Qual é o desejo do teu coração? O tema que foi proposto para que eu falasse nesta noite é sobre cura interior. E a gente sabe que estamos vivendo num tempo assim muito complicado, de muita gente adoecida no aspecto psicológico, emocional, muita gente sofrendo das mais diversas mazelas. O índice de suicídio tem aumentado de forma assustadora. E por incrível que pareça, entre adolescentes especialmente e jovens. O índice de pessoas internadas com surtos psicóticos, o índice de pessoas que estão procurando os psicólogos, os psiquiatras para se tratarem é assustador. Porque a nossa geração parece que ela está sendo atacada nas suas emoções. Isso tem um sentido, tem uma razão de ser. O diabo, ele está trabalhando 24 horas contra a tua vida e contra a minha vida. Ele não descansa em nenhum só momento. E ele tem muitas formas de trabalhar, de agir e de tentar nos tirar da vontade de Deus. Então, ainda que o adoecimento em si, ele é uma consequência da nossa existência como ser humano aqui na Terra, mas o diabo também tem as suas ações, as suas culpas em muitos adoecimentos. Então, ao pensar sobre esse tema, e é algo que eu venho falando muito nos últimos dias, e tenho tratado pessoas, muita gente com problemas psicológicos, como psicólogo, tenho atendido muitas pessoas dentro do meu gabinete, e as pessoas vão para o set terapêutico, e elas vão geralmente com a expectativa, bom, eu vou lá porque ele é pastor. Então, eu descubro que, na verdade, eles não estão nem atrás do psicólogo, eles estão atrás do pastor mesmo, do pastor que tem alguma coisa de conhecimento da psicologia. Mas eu sempre vou reportar que mesmo aqueles que se levantaram de uma crise, por exemplo, de depressão, de um período muito de depressão profunda, e que Deus levantou essa pessoa ali dentro do set terapêutico, que não foi a psicologia que fez isso, mas que foi o Senhor. Porque mesmo que ali eu não me apresente como pastor, eu estou como psicólogo, mas lá em casa eu estou orando pelo meu paciente, eu estou intercedendo por ele, para que Deus trabalhe na vida dele, para que Deus haja na vida dele. Então, na verdade, eu só faço cobrar a conta, mas quem cura é ele. Quem age, quem é o verdadeiro terapeuta é Deus. E o tema que eu vou falar hoje, talvez seja um tema muito difícil, muito que desce meio rasgando aqui pela goela abaixo, que é o tema ressentimento. Talvez se a gente conseguir curar alguns ressentimentos, a gente vai resolver um percentual muito alto de problemas interiores, de doenças existenciais.
talvez o cerne de quase todas as doenças psicológicas. Eu não estou afirmando isso como psicólogo simplesmente, eu estou fazendo uma afirmação como alguém que tem estudado a Bíblia, a palavra de Deus, e que tem visto muita gente. A raiz de quase todo problema psicológico, da depressão até o surto esquizofrênico, tem um componente chamado ressentimento. O ser humano é um ser de ressentimentos. Existia um homem que vocês já devem ter ouvido falar na filosofia chamado Nietzsche. Nietzsche, ele foi um estudioso do ressentimento, porque ele mesmo era um ressentido. Na verdade, nós vivemos num país tão difícil que nós estamos cercados de ressentidos. Nós somos um país de ressentidos. Porque todas as vezes que direitos são suprimidos, são negados para a gente, o que nos resta é aquela sensação de que nós estamos sendo lesados em direitos que nós temos. E aí a gente se ressente do mal que nos fazem. Mas para não ficar só num conceito mais psicológico, nós vamos encontrar na Bíblia algumas pessoas que sofreram do mal do ressentimento, e eu já vou entrar nela já já. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o que é o ressentimento. A palavra ressentimento, ela é, assim, está na cara o que ela é. É uma junção de duas palavras. Resentire, do latim, resentire, ou seja, sentir novamente. Sentir de novo. Rebuscar e reviver um sentimento já vivido outrora. Então imagine, por exemplo, quando você está na sua casa e você teve um desafeto há muito tempo e diz, isso já está resolvido para mim. Já passei até pela sessão de descarrego, já resolvi isso. Já está resolvido. E você está lá na sua casa, acessando o seu Facebook. De repente você vê a foto daquele seu desafeto. Dá uma azia, uma queimação. Você toma Milanta Plus, Omeprazol, Pepsamar, oi? Colantil gel. Você coloca a pasta dentro do copo com água, bebe para ver se refresca, mas não refresca. Você sente aquele ardor que não é do Espírito Santo, mas aquela azia, aquele gosto amargo na boca, e você diz, eu pensei que já tinha resolvido isso, mas esse desgraçado não morreu. Não, o desgraçado não é a pessoa, é o sentimento. Vocês acreditam? Tá bom. Essa angústia que você sente, e aí você revive tudo aquilo que naquele momento é como se naquela hora o teu cérebro lançasse mão dessa memória afetiva dolorosa e trouxesse você para aquele set no local e na hora onde aconteceu aquele problema. E você faz a seguinte pergunta: por que que ele fez isso comigo? Por que que ele ou ela falou aquilo? O que foi que eu fiz para ela? E sabe, queridos, a gente sem saber, a gente demonstra que o nosso ressentimento, ele é tão real, que o ressentimento é algo tão presente, que a igreja, o povo santo do Senhor, é um povo ressentido com Deus. É um povo que tem ressentimento até com Deus. Por quê? Eu vou fazer uma pergunta e, como eu sempre digo, você não precisa responder, levantar a mão. Mas quem já perguntou assim, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Por que, Senhor, está acontecendo tudo isso comigo? Como se Deus tivesse sido negligente para com a gente. Como se Deus tivesse
sido menos pai e menos cuidadoso na sua atenção paternal conosco. E a gente imagina que todo mundo pode sofrer, mas menos nós. Menos eu. Pode morrer gente na casa do vizinho. Pode morrer gente lá na África. Pode morrer gente nos tsunamis da vida. Pode morrer gente de bala perdida lá no Rio de Janeiro. Mas eu, meu filho, minha mãe, minha irmã, meu primo, meu amigo morreu. Senhor, por quê? Ele era meu amigo. E aí, ele também era meu. Então isso é um sentimento que ele está sendo visitante frequente em nós, e isso é ressentimento. Então você teve um problema com uma pessoa, e quando eu falo uma pessoa, a gente começa logo, o nosso radar vai logo procurar, né? Entre os 7 desafetos, o pior de todos. Porque o 7 é o número da perfeição, gente. Então, os 7 desafetos que a gente tem, a cabeça vai logo escaneando e vem logo aquele. Aquele que quando a gente pensa, bate mais forte e o coração aperta mais e a azia vem, esse é o agente do ressentimento. E olha, parece-me que muitos, a raiz dos seus ressentimentos tem muito a ver com o pai e com a mãe. É incrível como é a coisa mais presente. Hoje tem acontecido um fenômeno comigo. Eu tenho sido muito procurado por adolescentes. Na verdade, não é pelos adolescentes. Os adolescentes não me procuram. Quem me procura são os pais dos adolescentes. Porque toda mãe e todo pai acha que o problema é o adolescente. E eu vou livrar a cara dos adolescentes hoje, queridos. Me desculpem, papais. E eu vou salvar os adolescentes. Talvez eles paguem uma pizza para mim ali. Mas adolescente não é problema, irmãos. E todas as vezes que você disser que a adolescência é um problema, que vai chegar na fase do problema, você está amaldiçoando o seu filho. Adolescência não é problema. Adolescência é uma fase linda e maravilhosa da vida. Quantos de nós, irmãos, gostaríamos de voltar a ser adolescentes? Às vezes a gente, até depois que a gente passa dos 15 anos, como no meu caso, passei alguns dias dos meus 15 anos, eu fico com uma saudade dos meus 15 anos, a gente acaba adolescendo algumas vezes. E aí a gente começa a querer ser igual ao adolescente, andar como adolescente, eles ficam só olhando, é pai ridículo aí, olha. Nada a ver aí. E eu, nas conversas e nos atendimentos que eu faço com os adolescentes, eu percebo que os adolescentes têm muito, mas muito ressentimento com os seus pais. Que é algo tão real, sabe por quê, queridos? E eu vou ter que falar isso com vocês, porque o pastor não me deu nenhuma censura aqui, então eu vou embora para casa e vocês vão ficar aí com ele, vocês se acertam com ele. Ele não falou nada o que pode e o que não pode, viu, pastor? Então... Mas, queridos pais, todas as vezes que você desconsiderar os sentimentos dos seus filhos, só porque eles são adolescentes, você está sendo o pior inimigo dos seus filhos. Adolescente sofre. Criança de 5 anos sofre. A gente vê aí nas mídias sociais cada coisa que a gente ri aqui. Criança sofrendo, falando para os pais. Você já deve ter visto esses vídeos engraçados, né? Que a criança não quer estudar e a mãe manda ela estudar e ela faz um drama.
naquele momento é o drama que ela está fazendo, ela não é todo aquele sofrimento. Mas a mãe está rindo do sofrimento da filha e ela está sofrendo mesmo. Os adolescentes sofrem, irmãos. E eles sofrem porque em alguns momentos da vida é como se eles estivessem no limbo. Eles estão num lugar que eles não sabem aonde é. Primeiro, eles não sabem quem eles são. Eles não sabem o que eles querem ser. E eles não sabem o que você pensa que eles são. Quando eles olham para os pais, quando lhes convém, diz: você tamanho homem. Você já é homem, rapaz. Vá cuidar do seu quarto direito. Ou então para a menina: vá cuidar, tu já é mulher, tamanha moça. Aí ela diz: oba, eu já sou homem, eu já sou moça, já sou mulher. Aí ela vai agir como mulher. Aí a mãe grita: uma fedelha dessas. Ainda nem saiu das fraldas. Não é difícil de entender o que é e o que não é. E nós pais não sabemos o que eles são. Eles são os nossos bebês, os nossos filhinhos amados. Mas eles são os adultos que a gente não sabe. Então há uma confusão. E por isso muitos adolescentes estão ressentidos com os seus pais. Vamos ver a história de um moço chamado Jacó. Lembram a história? Está lá em Gênesis. Eu quero ler o capítulo 28 com vocês. O versículo 10, já nesse trecho aqui, já se passou muita coisa. Ele está chegando num lugar que é um lugar onde eu gostaria de chegar com vocês. Eu citei aqui um exemplo. Partiu, pois, Jacó, capítulo 28, versículo 10, de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! E não é outro, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestir e vestes para vestir, e em paz eu tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de meu Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei dízimo. No versículo 29, aliás, no capítulo 29, então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do Oriente, e olhou, e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitadas junto a ele, porque aquele poço dava um bebê aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Versículo 4. E disse Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã.
E ele lhes disse: conheces Labão, filho de Naor? E disse: conhecemos. Disse mais: está bem. Ele está bem? E disseram: está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Essa história é uma história que eu acho que aqui todos conhecem. É a história de Jacó. Jacó está fugindo. Jacó nasce numa experiência intrauterina já complicada. Ele nasce junto com outro. Irmãos, nascer sozinho já é difícil. Você imagina morar sozinho no ventre materno deve ser complicado. Você imagina morar com aquele irmãozinho que está lá. E Jacó nasce gêmeo do seu irmão Esaú. E quando ele nasce, Jacó tem um temperamento já desde o ventre materno diferente de Esaú. Jacó lança a mão no calcanhar de seu irmão e a sensação que os pais têm nessa experiência é que Jacó estava querendo nascer primeiro. Foi assim que eles enxergaram isso. E por isso colocaram o nome dele de Jacó. O nome dele era Jacó, porque Jacó significa usurpador. É aquele que tenta usurpar o lugar do outro. Então os pais já veem aquela cena e já carimbam Jacó desde o ventre, desde o nascimento. Ele já nasceu com uma profecia sobre ele. Ele já nasceu com um estigma sobre ele. Ele já nasceu com o rótulo sobre ele. Qual era o rótulo? Usurpador, barganhador. Ele já nasce com esse estigma, já nasce com essa proposta, com essa profecia sobre ele. Todos concordam, o nome dele é esse, ele a princípio era engraçadinho, olha, usurpadorzinho, que quer chegar primeiro, tão bonitinho, Jacózinho, usurpadorzinho, sem vergonhinha. Às vezes você fala isso para os seus filhos. Começa a carimbar o coração de uma profecia que nós chamamos na psicologia social, como profecia autorrealizadora. Ele já vai atender a essa expectativa. Como ele já nasce com isso, ele já nasce com um certo ressentimento. Ele não é o primogênito, e nessa época, e será para sempre, ser o primogênito tinha muitos privilégios. Precisa chorar, Hudson. Ser o primogênito era uma posição muito importante dentro da cultura de Israel. Então Jacó nasce segundos colado aqui no seu irmão, mas já nasce com esse estigma, já nasce com esse carimbo, e eles começam a crescer. Sabe o que acontece? A mãe de Jacó se afeiçoa, parece mais, de Jacó e o protege. O chama para perto dela. Ele está com ela na cozinha. Ele está com ela na barra da saia. O filho mais velho, mesmo que por segundo, Esaú, está no campo, caçando. O coração de Jacó começa a ser influenciado pela sua mãe, de que ele era mais importante do que Esaú. Até que chega um momento na história dos dois, que sem essa mãe saber, ela revela para esse filho, mesmo com uma atitude de proteção, revela para esse filho Jacó, o quanto ele é o segundo de fato. Ela pensa que ela está fazendo um grande bem para ele. Ela propõe um acordo de enganar, e ela entra numa cumplicidade com Jacó para enganar Isaac, o pai que já estava velho,
para que ele desse a bênção da primogenitura para Jacó, quando quem tinha o direito era Esaú. Veja só a trama, veja só a história. No momento que ela faz isso, ela gera no coração de Jacó, sem ela perceber, que para que ele fosse abençoado, era necessário barganha. Para que ele fosse alvo da bênção do Pai e, consequentemente, da bênção de Deus, era necessário um esquema, era necessário uma trama, era necessário um jogo, era necessário enganar. Ela está carimbando o caráter, ele já tinha o seu caráter carimbado pelo nome, Jacó, usurpador, enganador. Aquele que faz o esquema para nascer primeiro, para chegar na frente. Já gera, ele já nasce com isso. Agora ela monta o esquema para que ele roubasse a bênção. E sabe, queridos, para a palavra ressentimento, só existe uma outra palavra que pode curar. Eu vou falar dela já já para vocês. Todas as vezes que apareceu o ressentimento, o antídoto do ressentimento é uma outra palavrinha que eu vou falar para vocês já já. Mas quanto a Jacó, ele aprende que de fato ele é o segundo. Que para ele ter bênção, primeiro o irmão tem que ser abençoado. Que para que ele tenha bênção, ele precisa participar de um esquema. E tudo que ele queria era ser abençoado. Tudo que estava no coração de Jacó, e mesmo no coração absolutamente quase que zerado, no ventre materno do seu nascimento, havia o desejo legítimo e natural, não tinha nada a ver com o nome Jacó. Mas ele nasce, e ele nasce ressentido. E a mãe começa a mostrar isso, sem entender, sem saber que está fazendo isso com ele. Ela não sabe, ela pensa que ela está protegendo. Meus queridos pais, quantos de nós achávamos que estávamos protegendo os nossos filhos, e nós estávamos gerando neles sentimentos que nós nem temos noção. Quantos de nós estragamos os nossos filhos? E quando Jacó tem a oportunidade de fazer essa troca, e aí vocês sabem a história, ele se veste, porque ele não queria se vestir simplesmente de... Ele não queria ser Esaú, ele queria ser ele. Mas o que é que ele queria? Ele queria a bênção de Deus. Ele queria a bênção legítima. E quem é que ensina para a gente como é que a gente é abençoado? São os nossos pais. E essa mulher ensinou de modo errado esse filho. E como esse menino é ensinado de modo errado, ele pratica o erro. E todas as vezes que a gente pratica um erro, só tem duas alternativas. Ou a gente encara, resolve, ou a gente foge. O que foi que Jacó fez? Depois que é descoberto tudo, ele tem que fugir. Porque agora, nessa família tem mais um ressentido. Quem é o ressentido agora? Esaú. Esaú é o irmão mais velho que tinha direito legítimo da primogenitura e foi usurpado, foi roubado. Agora esta mãe, ela tem dois filhos ressentidos, um contra o outro. Jacó contra o próprio Deus, porque queria a bênção e não era para ele a bênção. Provavelmente o velho Isaac, ressentido com a esposa, porque enganou ele, participou da trama, e ele vai embora. Esse texto que nós lemos, ele está num episódio que ele tem um sonho. E eu acho lindo esse sonho, porque no sonho ele vê uma escada. E nessa escada os anjos sobem e descem. Quando a gente olha, parece que tem alguma coisa errada nisso.
Onde os anjos estão, gente? Os anjos eles têm que descer e subir, não seria isso? Eles estão no andar de cima. E aí eles descem e eles voltam. Nessa visão, ele vê os anjos subindo. Os anjos estão aqui. É o começo de Deus. É o começo do tratamento de Deus. Era para que Jacó entendesse que a presença de Deus, que a bênção de Deus, que os próprios anjos de Deus já estavam ali com ele o tempo todo. Ele já veio, irmãos. Ele já mandou, já está ao nosso redor. A gente fica pedindo para que Deus desça, ele já veio, irmãos. Ele já está conosco. Por isso que nós lemos o Salmo 46 e dizemos: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ele está conosco. Jacó não tinha noção que em todo esse momento os anjos do Senhor estavam ali. Enquanto eles dormiam, os anjos do Senhor estavam ali. Jacó então sai, encontra aquele poço, e aí vem a história lá da casa de Labão, seu tio. Ele vai para a casa de Labão, e ele começa a entender como ele era abençoado. Sabe o que acontece na casa de Labão? Ele era tão abençoado, ele não sabia, que chega lá, todo negócio que ele faz com Labão. Eu sempre costumo dizer, irmão, que para todo Jacó, sempre tem um Labão. Para todo usurpador, para todo esperto, sempre vai ter o mais esperto que ele. E qual foi a esperteza de Labão? Ele foi esperto com Labão. Ele fez uma trama lá com relação ao gado, e em todas as propostas que ele fez com relação ao gado, do que nascesse de pinta, malhado era dele, tudo que ele fez dava certo para ele. Mas Labão está só aqui de olho. Jacó estava de olho numa das filhas Jacó estava de olho na filha de Labão. Qual era a filha? Hein? Raquel. E aí Labão disse: bom, você pode casar com a minha filha Raquel. Claro. Outra família complicada. E aí Jacó diz: eu vou trabalhar. Como é? Trabalha aí. Foram 12 anos, né? 7 anos. O número da perfeição. 7 anos. E aí você casa. Só que Labão na verdade, Jacó não leu aquelas letrinhas do contrato. Sabe aquela letrinha que tem lá embaixo? Aquela letrinha que vem lá embaixo, né? Ele não leu. Passou os 7 anos. Chegou o dia de casar. Labão disse: olha, aqui nós temos um costume. Olha aqui na letrinha, aqui, no inciso tal. Aqui, a filha mais nova não pode casar primeiro que a mais velha. E ele teve que casar com Lia. E aí esperar, trabalhar mais, porque, queridos, para todo Jacó existe um Labão. Se você acha que você é muito esperto, vai aparecer o mais esperto que você. Agora você imagina, nós não sabemos os entremeios dessa trama lá de Labão, mas você já imagina como era o coração, como estava o coração de Lia, aliás, de Raquel, esperando, porque era como se ninguém tocasse no assunto. Olha, ninguém fala nada, nem as filhas talvez sabiam disso.
Imagine uma moça, 7 anos se preparando, expectativa de casar. Foi a primeira que ele viu lá no poço. E quando chega o dia do casamento, diz, não, não é você, quem vai é a Lia. Que coração, como deve ter ficado o coração daquela moça com relação a seu pai. O certo é que tudo isso acontece. Ele casa com Lia, depois ele casa com Raquel. Naquela época podia, viu, irmãos? Só que tinha um problema que precisava ser resolvido. Jacó estava próspero. Jacó estava casado. Lia dá filhos para ele. Raquel não dava filho. E Lia começa a gerar filho, inclusive um deles é Levi. E Auã, Rilavé, lembra dele? Da onde descendeu a tribo de Levi. Ela diz, agora o meu marido se unirá mais a mim. E colocou o nome do menino de Levi, que significa ligar, unir, juntar. Ela tinha essa expectativa. Mas não acontece isso. Eles então, ele está bem, só que tinha uma coisa, irmãos. Tinha uma pendência. Tinha algo para ser resolvido. Tinha um Esaú ressentido. E uma pessoa ressentida, irmãos, ela quer que você morra. Ela quer que você sofra. Uma pessoa ressentida, uma pessoa que foi traída e que está só vendo o ressentimento, ela toma veneno, como diz Shakespeare, ela toma veneno na expectativa de que o outro morra. Mas é ela que morre. Quando ela descobre que o outro está bem, ela vai morrendo cada vez mais. Ele não sabe como está Esaú. Ele não sabe como está o coração de Esaú. Nós não sabemos, Esaú segue a vida dele. Saiu atrás para matar Jacó. Só que agora o tempo passa. E Jacó tem um encontro. Lá no Val de Jaboque. Lembram da história? Você já deve ter ouvido essa história muitas vezes. Quando Jacó está no Val de Jaboque, finalmente Deus precisa tratar o ressentimento de Jacó. Deus precisa limpar o coração dele. Porque o ressentimento de Jacó não era contra Esaú, não era contra Isaac, não era contra a mãe dele, não era contra Labão. O ressentimento de Jacó era contra Deus. Era o que estava machucando ele já tinha tido sonho, ele estava prosperando, mas Deus precisava vir aqui com ele. Vamos conversar agora, nós dois. Ninguém se mete. E ele está lá no Val de Jaboque. E o anjo aparece. E Jacó vem e segura-se naquele anjo. Vocês sabem a história. Ali a teologia chama de uma teofania, que é uma manifestação de Deus, ali através de um anjo, ali, todas as vezes que no Velho Testamento aparecer o anjo do Senhor, essa referência é Jesus, é o próprio Senhor Jesus. E quando Jacó agarra, a primeira coisa que o anjo pergunta para Jacó, depois daquele impasse de ele não largar, tudo bem, meu filho, então me diz uma coisa. Como é o teu nome? Sabe o que ele está perguntando? Qual é o nome do teu ressentimento? Como é que as pessoas te conhecem? Como é que as pessoas te veem? Como é que as pessoas te tratam? Como é que você é tratado dentro da sua casa? Dói, a língua treme, a garganta seca, engasga, embarga a voz. Como é teu nome? Ele já tinha ouvido essa pergunta uma vez, lembra? Ele ouviu essa pergunta e ele mentiu. Quando Isaac perguntar, quem és tu?
começou a tocar nele e percebeu os braços cabeludos, porque estava vestido com pelos. Parece Esaú, mas eu estou sentindo outro cheiro. Ora, irmãos, Esaú tinha cheiro de campo, Jacó tinha cheiro de cozinha. E nesse dia, Jacó não falou o nome dele. O que foi que Jacó respondeu? Meu nome é Esaú. Ele não teve coragem, talvez naquele momento seria a hora do tratamento dele. Tem hora, meu querido, que você tem que dizer o nome do teu desafeto, da tua amargura, da tua dor. Tem que dizer o que está aí dentro. Quem você é. Eu sou um ressentido, Senhor. Eu sou o usurpador, não é assim meu nome? Mas ele diz para Esaú, aliás, para Isaac, meu nome é Esaú. Mas agora não tem para onde fugir. Ele está numa luta com um anjo. E o anjo pergunta, meu filho, então me diz aí, como é o teu nome? Vou fazer essa pergunta para você hoje. Como é o teu nome? Como é que você é conhecido lá na sua casa? Como é que as pessoas te conhecem? Eu sou o nervosinho, Senhor. Eu sou o estourado. Eu sou o grosso. Eu sou o violento. Eu sou o xarope, o chato. Ninguém me suporta, ninguém aguenta andar do meu lado. Eu sou o murmurador, eu sou o reclamador. Eu sou o ressentido. Eu sou o amargurado. Eu sou o briguento. Eu sou o mentiroso. Eu sou o enganador. Eu sou um adúltero. Eu sou um prostituto. Como é que você é conhecido? Qual é de fato o seu verdadeiro nome, ainda que não deveria ser, mas hoje expressa de fato quem você é? E ele tem coragem de dizer naquela hora, porque agora vai começar o tratamento, gente. Porque o tratamento só acontece quando a gente está cara a cara com aquele que nos conhece. Isso aconteceu com Isaías, quando ele disse, ai de mim que vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, assim, eu sou um mentiroso, um profeta mentiroso, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu profetizo e finjo que é a palavra de Deus, e o povo ouve e finge que acredita que é a palavra de Deus. Quando ele tem coragem de dizer, meu nome é Jacó. Destampa tudo. Vem para fora. Aquela palavra sai rasgando ali. Eu sou Jacó. Eu sou usurpador. Sou conhecido assim desde que nasci. É nessa hora que Deus trata. E diz, pois agora, tu não vais mais te chamar Jacó. Agora você vai se chamar Israel. O que significa Jacó? O que significa Israel? Tem dois significados para o nome Israel. Um é príncipe de Deus. Quem você é? Para que você se torne príncipe, diga ao sapo que você é. Aqui não há beijo do príncipe, a palavra do rei dos reis, que vai transformar esse sapo em príncipe. O outro nome, o outro significado, etimologicamente falando, para Israel é aquele que luta
com Deus e prevalece. Irmãos, o maior desejo de Deus, entendam o que eu vou falar aqui para vocês não acharem que eu estou falando uma heresia, pastor, por favor, tá? O maior desejo de Deus é ser vencido por você. Sabe o que significa isso? É como aquele pai, que só o que ele quer é que o filho diga, fica, pai. Sabe aquele pai que vai entrar no quarto assim, no quarto do filho, o filho, pai, sai fora. Ele, tá bom, né? Então eu também vou embora daqui. Mas o que é que ele quer? Que o filho diga, fica, pai. Jacó, agora Israel, segura o anjo, não deixa ele sair, e Jacó prevalece. Jacó vence. E eu pergunto a vocês, aquele anjo que é, na expressão da teologia, uma teofania, o próprio Deus, é uma manifestação do Deus Emanuel ali. Você acha que Deus não poderia fulminar e acabar com Jacó ali e ele ir bater aqui em Castanhal, só com um sopro? Você acha que o anjo estava ali, e agora? Eu não vou conseguir. Ele diz, está vindo a alva. Brincadeirinha, se eu quiser eu vou embora. Mas o que está agarrando o anjo não são as mãos de Jacó, mas é o seu anseio de mudar. É o seu anseio de ser transformado. É o seu anseio de vencer aquilo que persegue ele desde a sua infância. É aquela tendência a querer ganhar sempre. É aquela deformação que está nele. É aquele sentimento de que ele não é digno da bênção. Que para ele ganhar a bênção da primogenitura, ele teve que segurar no calcanhar do irmão, mas não deu certo a primeira vez. Ele teve que enganar o pai para ganhar a primogenitura, mas também não deu certo, porque ainda que ele tenha recebido, ele teve que fugir. Que para casar com a mulher dos seus sonhos, ele teve que negociar com Labão, foi enganado, teve que lutar de novo mais 7 anos. Ô vida, irmãos. Tudo porque ele queria a bênção, mas de modo errado, porque ele aprendeu de modo errado. Agora ele está lá com a oportunidade de dizer tudo para Deus. E ele diz, meu nome é Jacó, e Deus diz não, pois agora você vai se chamar Israel, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Agora, queridos, agora ele pode encontrar Esaú. Agora ele está livre. Agora o coração está limpo. E sabe de uma coisa, queridos? Deus já tinha trabalhado no coração de Esaú há muito tempo e ele nem sabia. Já tinha passado a história às vezes. Você está achando que alguém está pensando em você e rogando pragas contra você, e a pessoa já nem lembra mais. Já passou, é você que está tomando veneno, é você que está morrendo. Mas é lá no Val de Jaboque que a gente tem essa consciência. Porque no Val de Jaboque a gente se depara com quem a gente de fato é. Porque todas as vezes, preste bem atenção, que nós nos encontramos com Deus, talvez seja o momento da maior revelação de quem nós somos. Você não é genuíno quando você está diante do seu pastor. Você não é 100% genuíno quando está na frente da sua esposa, dos seus filhos, do seu melhor amigo. Mas quando você se depara com Deus, não tem como você não ser você. Porque se você quiser tentar enganar, na igreja a gente até engana, você faz uma oração para todo mundo ouvir, mas quando é você, no Val de Jaboque, cara a cara, só você e ele está ali, você não tem para onde correr,
Ali você é você, e ali você vomita tudo que você é. E é ali que você é tratado. E é ali que você é liberto. É ali que você é restaurado. E é ali que o seu nome é mudado. E hoje, o Val de Jaboque é aqui. Hoje o lugar da sua cura é aqui. Hoje a hora do confronto e o lugar é esse, é aqui e é agora. Aí eu vou falar a segunda palavra, lembra que eu ia falar? Para o ressentimento. A outra palavra começa com a mesma, ressignificar. Para todo ressentimento, a gente dá um outro significado. Quer um exemplo? Alguém fez o mal para você. E você carregou aquilo a vida toda. E aí você vai pensar naquele assunto de novo. E dói. Aí você diz, eu vou ressignificar isso. Me ajuda, Deus. Eu vou dar um outro significado para isso. E aí você diz assim, naquele tempo, ele era jovem, ele estava passando pelos problemas, ele estava com alguma dificuldade. Aí você começa a dar um outro significado. Começa a dar um outro sentido. Quer ver uma coisa? Alguém manda uma mensagem para você pelo WhatsApp. A pior coisa que tem é tratar assunto por WhatsApp. Tem gente que não sabe, manda uma mensagem em caixa alta, a outra diz, por que tu está gritando comigo? Se eu estou gritando. E aí a pessoa fica com aquilo ao longo dos anos, sofrendo aquilo ali. E um dia você resolve, peraí. Quando você se encontra com Deus, irmãos, quando há esse encontro real com Deus, a gente começa a ressignificar as coisas. Tudo ganha outro significado. Quando você pensar naquele pai que foi bruto com você na infância, naquele pai que te abandonou, que não ligou para você, o Espírito Santo começa a trazer um novo significado para você. Você começa a pensar, bom, ele não teve condições, ele não tinha estrutura emocional, espiritual. Eu não fui abandonado, Deus que traçou outros caminhos para a minha vida. A gente começa a dar novos significados e a gente começa a se livrar dessas amarras que não precisam estar amarrando a gente, prendendo a gente. E a gente começa a viver verdadeiramente, não mais como Jacó, mas agora como Israel, agora como príncipe de Deus. Coloque-se em pé, por favor, aí no seu lugar. Se hoje aqui é o Val de Jaboque, se hoje aqui é local, lugar e hora para um olho no olho com o Senhor, esse é o seu momento. É agora. E é agora mesmo que você pode ouvir a pergunta de Deus. Qual é o teu nome? Como é o nome dessa ferida que está aberta dentro do teu coração aí? Ela pode ter um nome. O que pode vir agora na tua cabeça, na tua mente, na tua memória, é uma pessoa. Mas aquele que se encontrou com Jacó, que mudou o nome dele para Israel, está presente aqui nesta noite, neste lugar. Jacó saiu daquele encontro, irmãos, aleijado fisicamente. A Bíblia diz que o anjo
deu só uma cutucada assim na coxa de Jacó. E ele saiu de lá mancando. Mas não tinha problema, irmão, porque a sua alma agora estava inteira. E aquilo só fazia lembrar. Todas as vezes, provavelmente, que Jacó se percebia com aquele sinal do seu corpo mancando pela articulação que fora tocada pelo Senhor, ele lembrava que não foi só ali que Deus tocou e deixou uma marca, mas que Deus tocou a sua alma, que Deus tocou o seu coração, que Deus tocou a sua vida de uma maneira tão profunda, que ele pôde se encontrar com Esaú. E o texto é lindo porque eles se encontram. Sabe o que Jacó faz? Jacó está tão mudado que ele manda presentes na frente. Agora ele sai da posição de quem só quer bênção, porque o ressentido ele é assim. O ressentido ele sempre quer. Ele não sabe lidar com a frustração. Quando você diz não, ele se ressente. Mas quando você é curado, como foi Jacó, ele começa a agir diferente. Ele passa a ser agora não mais um usurpador, não mais um barganhador, não mais um venha a nós, mas ele passa a ser um abençoador. E ele manda à frente dele as ofertas, os presentes para o seu irmão Esaú. Aquilo é um pedido de perdão, aquilo é um desejo de restituir, de recuperar, de restaurar a amizade, de refazer a aliança, de refazer o laço, para poder sentir o cheiro da barba do seu irmão e abraçar e sentir o cheiro, aquele cheiro da família, o cheiro de dentro da casa, o cheiro dos encontros no campo, na cozinha, o cheiro da comunhão, o cheiro da amizade, o cheiro da casa, o cheiro da família, o cheiro dos parentes, o cheiro do pai. E é isso que acontece. Ele encontra Esaú, irmãos. E Esaú não quer saber de presente, porque Jacó ainda não tinha entendido que o que o irmão dele queria era ele, era a amizade dele, era o amor dele. Não tinha nada a ver com primogenitura, tinha a ver com comunhão entre irmãos. Ele abraça Jacó, eles se abraçam, se perdoam e são restaurados. É isso que Deus quer fazer nessa noite. Deus quer fazer você sentir novamente o cheiro da comunhão. Para isso ele precisa tratar essas memórias que ficaram aí maltratando você, envenenando você, destruindo a tua alegria, destruindo o teu prazer de viver. Ele quer encher o teu coração de paz, encher o teu coração de amor, de perdão, para que quando você faça um escaneamento aí na sua história, você não tenha peso, você não tenha gosto amargo de nada quando lembrar de alguém. Posso esconder que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Como é o teu nome? Tudo como você é chamado? Como você é conhecido? Meu coração, como as pessoas se referem a você? Talvez você lembre, se você é irmão ou irmã que tem outras,
Talvez você lembre como eu sou conhecida. Lá eu sou conhecida como a preguiçosa e a minha irmã é a estudiosa. Eu sou a rebelde, a minha irmã é a boazinha. Nada posso ocultar. Mas hoje o Senhor muda o teu nome, porque Ele muda a tua história. Leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que teu olhar sobre mim me enche de tua paz. Põe a sua mão no seu coração agora em nome de Jesus. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de dizer: Senhor, mexe aqui. Ministra no meu coração. Ministra no meu coração o perdão. Talvez eu esteja falando aqui com homens que já são casados, com mulheres que já são casadas, mas que ainda sofrem o abandono paterno lá da infância, que ainda sofrem as lembranças dos maltratos da infância, do abandono do pai, da mãe, da falta de atenção, da violência talvez que tenham sofrido. Mas em nome de Jesus, quando vem a memória, quando vem a lembrança, diante do Deus Todo-Poderoso, é porque Ele está tratando de você, Ele está cuidando de você, e você vai ver um outro significado na sua história. Hoje é dia de você ressignificar a sua vida, ressignificar a sua história. Hoje é dia de você ressignificar a sua história. Não posso negar que teu olhar sobre mim me enche de tua paz. Eu quero que você comece a falar com Deus agora. Imagine que agora, neste momento, está só você e Ele. Ele dá um toque no teu ombro e diz: o que é que você tem para me dizer agora? O que você gostaria de me contar agora? O que é que vem à tua cabeça neste momento? Você está no seu Val de Jaboque, no Vale de Jaboque. Você e o Deus que transforma Jacós em Israel. É a sua chance. Ele pergunta para você qual é o seu nome, qual é a sua história, o que precisa ser transformado. Pai querido, pode ser muito doloroso para muita gente aqui nesta noite revisitar momentos difíceis da vida, revisitar sentimentos, revisitar momentos de angústia, de desencontros, quem sabe até momentos violentos. Pessoas que sofreram violência, não simplesmente a violência física, mas a violação dos seus direitos, direitos infantis até, direito de brincar, direito de ter uma casa, de ter a atenção de alguém. Mas nesta noite, Pai, o Senhor nos trouxe a este lugar para cuidar de nós. E eu sei que esta casa tem sido este lugar.
onde tu tens tratado de pessoas, cuidado de pessoas. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, que a tua presença, como foi no dia desse encontro com Jacó, de mudança e de transformação, possa ser agora efetivado no coração, na vida de cada pessoa, individualmente, Senhor, esse encontro, esse momento de transformação, de mudança, de ressignificar a vida, Senhor. Se livrar das amarras, do peso, da amargura, da lembrança, da raiva, do ressentimento, porque não faz bem a ninguém. Então agora tira esses fardos e traz cura, traz cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe seu coração.